trabalho, já que a gente aqui está falando de trabalho. Você está no trabalho, envolvido com um projeto ou com algum tipo de atividade, e o tempo passa e você não vê. Provavelmente você conseguiu entrar no que se chama estado de flow. É um estado que você está mentalmente e fisicamente em ótimo funcionamento. Esse é um estado que a gente pode chamar de estado de felicidade. Você está completamente integrado naquilo que você faz. Provavelmente está usando as suas forças de caráter. E aí tem algumas características interessantes para a gente ver aqui. Combina duas coisas. Uma, você tem quem combinar o tamanho do desafio com o tamanho da sua habilidade. A gente não está aqui falando de propósito, de realização, de sentir felicidade no trabalho a partir da vivência do propósito. Eu preciso ter um desafio que seja alto, com uma habilidade elevada. Normalmente eu experimento esse estado de flow quando eu tenho as habilidades para aquela atividade, mas a atividade é desafiadora. Não é uma atividade corriqueira que eu estou acostumada a fazer, ela é desafiadora. Isso faz com que eu combine desafio e habilidade e possa experimentar um estado de flow ou fluxo. Quando a minha habilidade é baixa e o meu desafio é baixo, eu posso viver em estado de apatia. Agora, tem um estado que a gente vê muito nas organizações, que é uma habilidade baixa com um desafio alto, que leva a um estado de ansiedade. Ansiedade sozinha não é doença, é uma resposta, né, natural e orgânica a uma determinada circunstância. Ansiedade crônica pode conduzir a um transtorno de ansiedade, que aí sim é doença. Então, são aspectos interessantes, de novo, que a gente pensa sempre na gente mesmo, como eu me sinto, e se a gente lidera equipe, depois a gente pensa nas pessoas. Mas tudo tem que passar por uma reflexão interna e pessoal. Olhar para as pessoas que trabalham comigo, ou que trabalham sob a minha liderança, e tentar ver o nível de habilidade e o nível de desafio. Se eu estou esperando que as pessoas ofereçam o que elas têm de melhor no trabalho, existem todas essas avaliações que a gente pode ter e fazer para propiciar isso que a gente chamaria de performance, né? Ou seja, a gente sabe que o ser feliz no trabalho traz benefício para o ser humano. Benefício físico e emocional, em ambos os aspectos. Agora, traz também benefício para as organizações. Aqui tem alguns dados, a gente tem inúmeros dados que são resultados de pesquisa, mostrando que pessoas que experimentam bem-estar no trabalho, felicidade no trabalho, produzem mais, existe uma retenção maior de talentos, uma rotatividade menor. A gente tem, por exemplo, uma redução de ausência por doença. Hoje, um dos maiores desafios das áreas de gestão de pessoas, isso é um dos maiores desafios, é o que eu ouço em praticamente toda reunião que eu faço com áreas de gestão de pessoas. Aumento dos atestados ou dos afastamentos do trabalho por doenças psíquicas. Esse é um aspecto extremamente recorrente nas organizações. Que os líderes precisam ter um olhar importante para isso. Então, se a gente vai trazendo esses outros componentes que vêm do trabalho do sentido, do propósito, dos cuidados em relação à permissão do uso das forças, desse olhar intencional e deliberado, para que as pessoas usem as suas forças, a gente começa a reduzir os malefícios e se aproximar dos benefícios. Isso aqui leva a gente para uma reflexão que é sobre engajamento. Esse é um outro assunto super importante nas organizações. Como fazer com que as pessoas estejam mais engajadas, como eu posso experimentar engajamento, como fazer com que as pessoas que porventura estejam sob a minha liderança experimentem mais engajamento. Junto com o propósito, eu acho que propósito, engajamento são as palavras assim mais presentes hoje na área de gestão de pessoas. Primeiro vamos entender o que é engajamento e a gente vai entender a partir da definição de um dos principais cientistas da área, que é o Schoffele. Engajamento no trabalho é um estado mental positivo, caracterizado por três coisas: vigor, dedicação e absorção. Vigor consiste em energia elevada, resiliência mental e persistência diante de dificuldades. Dedicação refere-se a envolvimento, acompanhado de senso de significado e inspiração.
E a absorção traduz estado de concentração, no qual o tempo parece passar rápido. Combina um pouquinho com a história da teoria do flow. E aí, quantas pessoas experimentam engajamento? Esse é o grande desejo das organizações, pessoas mais engajadas. Muitas vezes, não necessariamente mais horas no trabalho, mas mais engajadas. Quando estiverem presentes, elas estão verdadeiramente presentes. E preferencialmente entregando as suas forças, compartilhando as suas forças. Bom, aí vem cerca de 13%. Essa é uma das pesquisas, uma pesquisa do Gallup, que mostra que a gente tem um baixo nível de engajamento. Isso é um dos grandes desafios das organizações e dos líderes hoje. É o que mais interessa, é o que mais tem sido pesquisado, mas a gente ainda não consegue alcançar níveis desejados de engajamento. Ainda parece uma caixa preta. A gente pode dizer que é uma caixa preta, porém, agora, muito recentemente, o professor Schoffeli, que eu citei como sendo um dos maiores pesquisadores na área de engajamento, ele trouxe uma reflexão super importante, que é a seguinte: o engajamento depende muitíssimo da liderança, do tipo de liderança, não só da liderança. Eu também sou responsável pelo meu próprio engajamento. Eu tenho que também me perguntar o que eu estou fazendo aqui, isso faz sentido, isso faz parte do meu propósito, em que momento será a hora de eu buscar uma outra atividade profissional, mas a empresa também tem responsabilidade, mas a liderança parece ser o maior impacto no engajamento. E aí a gente fala, né, que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os líderes. Isso é uma coisa bastante usual aí no meio de gestão de pessoas, elas acabam abandonando os seus gestores e não as suas organizações. Então, Schoffeli vem com uma reflexão. Quem é o líder que a gente precisa ter na organização, ou nas organizações, para melhorar engajamento? A gente tem tido várias ondas ou várias terminologias para as lideranças. A gente tem falado em liderança inspiracional, a gente tem falado em liderança transformadora, e a questão dele é: como é que eu meço se uma pessoa é inspiradora ou não? Como é que eu meço, porque a gente está falando de trabalho científico, como é que eu meço se um líder consegue transformar ou não? Colocando tudo isso em questão, ele traz um novo conceito que é o líder engajador. Por quê que é diferente? Porque engajamento eu posso medir. Existe escala para medir engajamento, existe pesquisa para medir engajamento. As empresas brasileiras, muitas empresas inclusive, usam a escala de Utrecht, que foi desenvolvida pelo Schoffeli. E aí ele traz para a gente a reflexão. Isso eu ouvi semana passada num congresso na Austrália. O que é a liderança engajadora? Ela faz isso aqui, ela trabalha as quatro grandes necessidades psicológicas humanas: autonomia, competência, pertencimento e propósito. Então, linka-se com toda a teoria da psicologia e a gente volta para cá. Inspira. Quando ela inspira, o que ele chama de inspirar? Ela trabalha propósito. Conecta com a missão e o propósito da organização. Gente, vamos então entender o seguinte: missão é uma coisa, propósito é outra. Pode, porventura, em alguma organização, estar ali com a mesma descrição, mas a missão é algo de maior prazo, diz o que a empresa faz e não como ela faz, e nem o porquê ela faz. E o propósito pode ser transitório numa organização, pode fazer parte deste momento, aspas, histórico da organização, e vai falar do como ela faz e por que ela faz aquilo que ela está fazendo. Então vai conectar o time com missão e propósito da organização, entusiasma para planos e ideias, enfatiza o significado do trabalho. O que a gente está conversando aqui? Que o trabalho, ele tem um sentido em si mesmo. A gente pode falar de um trabalho com sentido, com propósito, mas a gente precisa entender que existe um sentido no trabalho. Se a gente falou daqueles 4 aspectos como sendo 4 necessidades psicológicas, todos eles são trabalhados ou não no exercício profissional. Autonomia, competência, pertencimento e propósito. O trabalho em si tem um sentido. Ele, obviamente, é a forma de sustento da maioria de nós, mas ele tem um sentido além desse sentido material, né, que vai tocar nas necessidades que nós temos como seres humanos.
fortalece. Esse líder, essa liderança engajadora fortalece, ela vai trabalhar a competência, delega atividades e responsabilidades, encoraja a força, o uso das forças. A gente acabou de fazer um teste de forças, acabou de perceber ou de encontrar, ou de rever, para quem já tinha feito o teste, as nossas próprias forças, para que a gente tenha consciência de que a gente tem forças e cada pessoa no time tem as suas próprias forças. E a gente deve encorajar o uso dessas forças. E o desafio, de novo, lembrando lá pelo diagrama do flow, que o flow é um desafio arrojado. Ele é arrojado, mas eu preciso ter as habilidades. Mas ele não é uma coisa que eu estou acostumada. Para eu entrar em flow não é uma coisa que eu faço rotineiramente, é algo que me desafia. Pertencimento. Ele vai conectar, ele conecta, ele estimula a colaboração, promove espírito de equipe, gerencia conflitos. A coisa que eu mais recomendo, e eu vou falar de uma coisa muito simples no dia a dia, de projetos que eu acabo vendo, acompanhando, ou atuando como mentora, é projetos que estimulam competição. É impressionante. Então, se usa, por exemplo, recursos de gamificação para, no final, você estimular a... Não, é colaboração. É tentar reduzir os recursos que são usados e que estimulam de uma forma ou outra competição. É colaboração. É que se todo mundo chegou. Se ninguém chega, não chegou. Temos que ter um olhar diferente. A gente tem que quebrar determinados paradigmas. Empodera, para trabalhar a autonomia. Empoderar no sentido de trabalhar a potência das pessoas e não o poder das pessoas. Existe uma diferença entre potência e poder. O poder, ele pode não ser positivo, dependendo da forma como ele for usado, e a potência é o uso das minhas forças. É permitir que eu tenha espaço para usar minhas forças. Reconhece o crédito, importantíssimo. Estimula a liberdade, a responsabilidade e dá voz. Então, esse é o perfil que foi traçado pelo professor Schoffeli para a liderança engajadora. E, como bom cientista, ele já criou uma forma de mensurar isso e uma intervenção que ele está testando, isso é super recente, em como fazer uma intervenção numa equipe de liderança para elevar esses objetivos aí de resultados. Voltamos aqui a esse aspecto. E a gente vê aqui uma imagem, isso é na Espanha, uma festa popular, e essa pirâmide humana não para de crescer, ela cresce muito, muito. E mostra muito a questão do engajamento. Aqui não dá para se não for engajado, se todo esse pessoal que está aqui não tiver engajado, esse resultado não acontece. Ele não continua crescendo como ele cresce muito ainda ali. Cresce tanto a pirâmide como cresce essa base de sustentação aqui da imagem. Aqui a gente pode imaginar o quanto há de qualidade de presença. Existe um propósito mobilizando essas pessoas, mesmo que seja algo lúdico, existe um propósito e existe também o caráter do engajamento. E vou trazer para vocês uma reflexão